Vou começar a gravação aqui então. Bom, vamos lá. Primeira, antes de tudo, né? Como a gente Eu tô quer. no celular, mas vou passar para o computador. Pera. Beleza. Até que essa aula a gente não vai pegar muito código, não, só no finalzinho. Aqui primeiro a gente tem que entender o que é a web, né? O que Ah, então de boa. Vou ficar aqui a mesmo. gente vai. Como front-end, né? A gente tem que entender principalmente a web. Como é que funciona a internet, como é que funciona um site, o que é um domínio, né? Então, isso é o princípio básico para iniciar o desenvolvimento disso, né? Porque muitas vezes a gente enfrenta problemas que é relacionado a isso e a gente não consegue subir, por exemplo, colocar uma aplicação na internet sem saber essas coisas. Então, o princípio básico é entender o que é a web, basicamente, né? Então, a estrutura básica de como funciona a internet basicamente a internet é um monte de computador. Isso também inclui servidores, tá? Então, é um monte de computador conectado que conversa entre si através de algumas regras, né? Então, aqui tem um modelo, né, que é o client server, que é o modelo mais utilizado hoje na internet, que é basicamente o cliente seria nós, né, os usuários. E aí no meio aqui a gente tem a rede, né, que é o meio de comunicação, no caso cabo, Wi-Fi, o que for que conecta a gente à rede de computadores. E no final o server, né, que é o servidor. O servidor é ele que contém tudo, basicamente todos os arquivos, toda a informação, e ele persiste essas informações e também duplica, né, digamos assim. Tem dois usuários utilizando, os dois vão pedir para o servidor a mesma coisa ou coisas diferentes, enfim, e o servidor vai prover essa informação para os usuários. Então é assim que a internet funciona hoje. O usuário acessa a rede e a rede acessa o servidor, que o servidor entrega para a rede, que entrega para o cliente. Basicamente é assim que funciona hoje. Bom, isso a gente pode entender como a internet funciona. Ela precisa de algo para pedir ao servidor, né? Digamos assim, você tem a conexão com a rede, você tem você tem também o servidor, você sabe qual servidor ir, né? Mas o navegador ele faz justamente essa comunicação entre um e outro. Ele te entrega visualmente o que o servidor tem, né? Digamos assim. Então, basicamente, quando o usuário ele navega para um certo ponto, que a gente chama de URL, que a tradução seria unidade de localização de recursos. Então, na verdade, é uniformização de localização de recursos. Então, basicamente, a URL é o caminho que leva até o recurso que você quer acessar. Que no caso pode ser um site, pode ser apenas dados, né? Algum caminho para acessar dados, enfim, pode ser muitas coisas, né? Mas na maioria das vezes na web seria um site, no caso o endereço do site. Então o que o navegador faz, né? Ele resolve o DNS. O DNS significa Domain Name System, né? Que no caso sistema de nomes de domínio, basicamente. Então basicamente o navegador ele precisa saber o IP, ou seja, o endereço é a identificação do servidor do site que você quer entrar. Então, por exemplo, aqui, né, o meu site.com, eu tento acessar esse site, o navegador ele vai fazer essa função de, beleza, a gente tem esse domínio aqui que é o meu site.com, agora eu preciso saber onde que as informações desse site está. Então, o DNS, o navegador, ele vai fazer uma requisição, né? Ou seja, ele pergunta ao DNS, né, no caso, qual é o endereço de IP do meu site.com. Então, quando a gente entra no site,
O próprio navegador faz isso para a gente. Ele checa lá no DNS qual é o endereço de IP do meu site.com. E aí o DNS responde algo como esse número louco aqui, né? No caso seria o endereço único do servidor. Isso aqui a gente pode falar mais para frente, mas isso não é alguma coisa no front-end que a gente leva muito em consideração. A forma como o IP é criado, coisa assim, geralmente a gente só quer saber o IP mesmo. Basicamente a gente tem que saber o que é DNS, o que é uma URL, enfim. E aí, após tendo o IP, né, que seria o endereço do servidor, a gente faz a conexão. Então o navegador ele faz a conexão, né? Ele estabelece uma conexão com o servidor. Se o site usa HTTPS, aí é outra questão também. Vocês já viram nos sites, vou até entrar em um aqui. Quando a gente entra em qualquer site, vou colocar até o Google aqui, né? A URL completa seria algo desse gênero, né? https://. Isso é comum em qualquer site, basicamente. Qualquer site ele vai ter essa mesma nomenclatura, com a diferença que alguns sites eles podem ter esse S a menos, ou seja, só HTTP. Mas qual é a diferença entre HTTP e HTTPS? O HTTPS, no final, o S significa uma camada extra de segurança. Então, o HTTP ele seria uma requisição ao servidor sem criptografia. Então, no momento em que o navegador faz a requisição para um certo site que não tenha essa camada de segurança, o navegador vai estar acessando um servidor que não tenha, ou seja, não um servidor, mas uma camada da rede que não tem essa camada extra de segurança. Então, por exemplo, você entra num site de banco e digamos que o banco não tem essa camada extra. Um hacker pode interceptar, ou seja, no momento que você entrar no site ou no momento que você digitar alguma informação lá, o hacker pode interceptar essa comunicação de você com a rede e o servidor e pegar suas informações no meio do caminho. Então o HTTPS ele funciona como uma segurança a mais. Ele criptografa as informações antes de chegar no servidor. Quando chega no servidor, ele descriptografa, o servidor apanha, analisa aquela informação que você está querendo e retorna também criptografada, e o navegador entende e descriptografa de novo e mostra para você o resultado. Então, essa comunicação, o entremeio, é uma camada extra naquela camada que eu mostrei antes, que é a rede, né? Como é que volta? Tá, aqui. Então, basicamente, essa camada ela protege essa parte aqui, que seria a rede. Então, a comunicação do usuário com o servidor fica mais protegida. Então, se o site usa HTTPS, é uma etapa extra de criptografia, que a gente chama de SSL. Não vamos entrar muito a fundo, mas o nome da criptografia é essa. E ele envia a requisição. Ó, o Vitor vai participar, mas sim. Oi. Vitor, beleza? Beleza. Já comecei aqui mais ou menos aqui, mas eu acho que tá de boa. Tá bom, vou ficar de espectador. Show. Ainda tô trabalhando. Então, o próximo passo, no caso que o navegador faria, é o envio da requisição HTTP ou HTTPS, né? No caso, aqui tem até um exemplo, né? Essa requisição diz: Ei servidor, me envia o conteúdo da página meu site, por exemplo. Então, essa é a comunicação criptografada, né? Com HTTPS ou não, com o servidor, né? Então, o usuário pede, né? Literalmente uma requisição do conteúdo da página do meu site. E o servidor vai processar e responder. E essa resposta, o navegador que é o responsável por interpretar. Então, é ele que vai mostrar para você, ele vai interpretar e mostrar para você. Muitas vezes ele faz vários passos antes mesmo de mostrar o conteúdo real para você lá, bonitinho.
Quando o navegador recebe o HTML, ele começa o processo de renderização. Talvez renderização seja uma palavra nova para alguns aqui, mas basicamente renderização significa desenhar as coisas na tela programaticamente, ou seja, através de comandos já pré-definidos ou não, ele desenha tudo na tela, basicamente mexe todos os pixels lá e tudo mais, né? Agora a gente vai saber o que é um site, um domínio e hospedagem. Acho que dito aqui o navegador tá tudo ok, né? Tem alguma dúvida? Basicamente. Tudo ok. Tranquilo. Show? Beleza. Agora a gente vai saber o que é o site, domínio e hospedagem. O que interliga muito com o que a gente já falou sobre o navegador, né? Que no caso DNS e tudo mais. Então o que é um site? O site, até que eu coloquei, é um conjunto de arquivo e código. Ou seja, todo código que o navegador é capaz de interpretar, de entender, o site é o conjunto disso tudo. Então, basicamente, a gente chama isso, assim, no trabalho, né, a gente chama isso de bundle, que é basicamente um apunhado, um pacote, que é a junção de todo o código que você constrói, você empacota ele e manda para o navegador. Entrega ele para o navegador vai fazer todo o trabalho. Que são acessados pela internet através de um endereço. Basicamente, todo esse pacote, né, que eu acabei de explicar, ele fica lá no servidor, e quando o usuário, né, digamos que você fez um site que vai ser um blog que vai ser utilizado por 1000 pessoas. Então você manualmente você não vai entregar esses pacotes, né, para cada um dos usuários. Você vai deixar no servidor e 1000 usuários vão acessar o seu domínio lá, que no caso seria aqui, né, meusite.com, e o servidor vai ser o responsável por entregar o mesmo pacote ali para todo mundo. E aqui, né, esses são os arquivos que o navegador baixa. Então, sempre que o navegador ele faz uma requisição para o servidor, ele baixa os arquivos, ou seja, ele pega aquele pacote seu e faz um download no computador do usuário. Então, toda vez que a gente aqui, usando o navegador, a gente entra no site, a gente baixou o código daquele site e utiliza. Obviamente, isso não fica para sempre no seu PC, só durante a visualização, né? O navegador tem essa lógica, mas basicamente ele sempre vai fazer isso. Ele baixa os pacotes e exibe. E aqui, né, o site basicamente é isso, e o domínio é o nome do site. Digamos assim, você tem uma empresa de cerveja, vamos dizer que é a Ambev. A Ambev, ela tem várias filiais, né? No caso do domínio, na internet a gente só tem um domínio. Ele é como se fosse um CNPJ. Então, o domínio ele é o nome e o endereço do seu site. Então, basicamente, ele é o documento. Ele não muda, só existe um dele. E, por exemplo, né, aqui eu dei alguns exemplos que é o google.com. Se existisse esse aqui é o meusite.com.br. Então, o domínio ele é único no mundo e precisa ser registrado. Existem algumas empresas que são especializadas em registrar domínios. Então, é como se fosse um governo que você chega lá e, sei lá, tira a certidão, sua carteira de identidade ou coisa assim, enfim. É a mesma coisa. O domínio é isso. É sua identidade na internet. A hospedagem, que é em inglês seria o host, é o lugar onde os arquivos do seu site ficam armazenados. Então, basicamente, a hospedagem é quem vai cuidar de te dar, né, digamos assim, acesso ao servidor. E com esse acesso ao servidor, você coloca o pacote lá e distribui, certo? Então, basicamente, a hospedagem, geralmente, existem várias empresas que oferecem esse serviço de hospedagem, mas também é super possível você criar o seu próprio computador como uma hospedagem. Isso a gente vai ver mais pra frente, mas basicamente
a hospedagem é o lugar onde os arquivos do seu site vai ficar para poder ser distribuído depois. Beleza? Para qualquer pessoa poder acessar, né? Aqui tem uma boa analogia, né? Que é, pense nela como se fosse o terreno onde a casa, que no caso é o site, está construída. Então, basicamente, o lote que o site foi construído é a hospedagem. Aqui tem um exemplo bacana também, né? Onde o domínio é o endereço que o usuário digita, ou a URL, né? O DNS aponta para o domínio para pegar o IP do servidor. Então, o DNS ele analisa o domínio para saber o IP do servidor. A hospedagem é onde os arquivos ficam guardados e o site é os arquivos que o navegador executa. Essa é uma tabelinha aí legal também. E aqui é uma analogia que eu sempre gostei eu sempre pensei ela dessa forma, e que sempre me ajudou muito a entender como que a web é construída, né? Digamos assim, como que as linguagens que a internet utiliza estruturam tudo, né? Então, basicamente, a web é construída com HTML, CSS e JavaScript. São essas. Bom, digamos assim, uma é linguagem e as outras duas são marcações, né? JavaScript é linguagem porque ela tem lógica, né? HTML, CSS, existe uma discussão séria nisso aí. Mas qual que é a analogia legal aqui, que eu sempre gostei muito de entender? Que o HTML, ele é o esqueleto, ele é a estrutura. Ele basicamente é o que dá forma para a página da web ou o site que você estiver construindo. E o CSS é a aparência. No caso, seriam a pele, né? O cabelo, enfim. É o que dá aparência para a coisa. E o JavaScript é a funcionalidade, é os músculos, o sistema nervoso, digamos assim, né? De uma analogia anatômica da coisa. Então, o esqueleto ele não consegue se mexer sem os músculos, né? Então, o HTML não é nada sem o JavaScript. Mas também o HTML sem aparência é feio, né? É aquela coisa estranha. Então, tudo é interligado, tudo tem uma função. Alguma dúvida até aqui? Tá de boa? De boa. De boa, padrinho. Show. Então, por enquanto, para entender até onde a gente sabe aqui, né? Para entender o que é web, tá tudo tranquilo. Basicamente, front-end não vai muito além disso. É entender, agora só aprofundar nesses conceitos. A gente vai principalmente aprofundar inicialmente aqui, né? Vai aprofundar em HTML e CSS por enquanto. E depois a gente vai pegar o JavaScript. Porque o JavaScript realmente é um pouquinho mais complicado. Mas HTML e CSS aqui a gente já vai mexer um pouquinho. E agora a gente, eu não sei se todo mundo está no PC, mas agora a gente vai configurar o ambiente para a gente poder trabalhar, né? Basicamente a gente precisa de alguns sisteminhas para ajudar a gente a criar. O legal do front-end é que a gente pode fazer tudo, literalmente tudo, com um bloco de notas. Se eu quiser aqui e abrir o Notepad, por exemplo, no Notepad eu consigo escrever um site, querendo ou não. Acredite ou não, eu consigo criar um site no Notepad, só escrevendo um bloquinho de notas. Só que isso não é produtivo. Isso de longe não é produtivo. Nenhuma empresa vai chegar para você e falar assim: você sabe mexer no Notepad? Não, porque não é produtivo, você não consegue, né, mexer com vários arquivos ao mesmo tempo, que a gente, mais pra frente, a gente vai conseguir organizar isso tudo. Mas basicamente, o ambiente de um front-end ele é baseado em duas coisas, dois pilares, né? Que é a IDE, a gente chama de IDE, que é o ambiente de edição de código, basicamente. É onde a gente vai escrever o código. No caso, esse exemplo bem rústico que eu dei foi o Notepad, mas existem ferramentas, né? No caso o Visual Studio Code, que são próprias para edição de código. Então a gente vai usar essa ferramenta
para ajudar a gente a escrever o código mesmo. E é um princípio básico. Hoje em dia, a gente, como front-end, antigamente a gente não tinha acesso a bibliotecas de fora tão facilmente. Bibliotecas seria o que, né? Seriam outras ferramentas para ajudar a gente com o código, né? Então, por exemplo, às vezes a gente queria fazer uma conta muito, muito complicada e alguém na internet já tinha feito a função que faria essa conta complicada que a gente precisava fazer. Então a gente tinha que ir atrás lá na internet, buscar ferramentas para fazer essa conta complicada. Hoje em dia a gente tem o Node.js, que trouxe uma plataforma que chama NPM. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Não, ficou uma beleza, hein? Isso aqui que é o HTML puro, hein? Aí, ó. Aí o CSS deixa bonitinho. Essa plataforma, que é o NPM, acho que quase que todo... Aí, a Bruna acho que entrou no PC agora. Boa. Tem. Aí. Acho que quase todo front-end conhece, que é o NPM. Ele basicamente é uma plataforma onde pessoas compartilham código open source e você pode baixar e utilizar nos seus projetos. Mas a gente não vai aprofundar nisso agora. Basicamente o Node dá essa possibilidade pra gente. Então a gente já vai deixar ele prontinho pra gente poder utilizar, beleza? Mas primeiro vamos baixar o Visual Studio Code pra gente poder começar a editar um pouquinho de código, beleza? Então eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar aqui Visual Studio Code, beleza? Provavelmente vai ser a primeira coisa que vai aparecer aqui, ó, code.visualstudio.com. Vai ser a primeira coisa que vai aparecer para vocês. Aí vocês podem entrar no site. Ele é da Microsoft, então pode ficar tranquilo quanto ao download, né? Então você clica aqui, pode dar next, da full next lá, que ele já vai, né? Que ele já vai instalar sozinho, beleza? Eu não vou baixar porque eu já tenho, então não faz muito sentido, né? Vamos, assim que tiver baixado isso, vocês podem dar um ok. Eu vou esperar até eu dar os próximos passos. O meu já tá no jeito aqui. Pode sair aceitando tudo aqui? Basicamente, não tem nada demais não. Ele não instala nada além dele não. Aqui tá ok também. Boa. Só esperar a Bruninha. Já tá, mas todo mundo já saiu avançando? Oi? Pode Já falar? tem que falar, tá? Aqui também. Foi? E na verdade tá só terminando a barrinha aqui. Beleza. Não, então ele já deve instalar já. Então o próximo passo é a gente ir aqui no Google também, escrever Node.js no final. Aí a gente vai entrar nesse site aqui que chama nodejs.org. Ele é uma organização, deve ser um site basicamente igual a esse aqui, beleza? Aí você pode clicar aqui no Get Node.js, né? Show? Ele vai te mostrar aqui algumas versões, tá? Pode ser essa LTS, a gente chama de LTS porque significa Long Term Stability, isso, que seria estabilidade a longo prazo.
No caso é a versão atual que eles estão mantendo, ou seja, com bastante manutenção, não é algo extremamente novo que pode dar bug, coisa assim. Mas tem mais de um LTS, né? Sim, tem alguns outros que eles mantêm por conta de compatibilidade. Geralmente é quando tem algum sistema muito importante que precisa dessa versão estável. Mas geralmente é sempre Então é o V22.20.0. Que é pra isso, baixar. exatamente. Agora, não precisa seguir esse cara aqui, tá? Isso aqui no caso é para caso a gente tivesse Docker. A gente vai aprender sobre Docker, mas não vamos usar ele nessa aula, a gente só vai configurar o nosso ambiente aqui. Então, pode pular essa parte de cima, a gente vai pegar aqui por baixo, tá? Aí, seleciona o seu sistema operacional e a arquitetura, né? Vocês sabem, acho que vocês sabem, né? Tipo, 64 bits, 86 seria o equivalente a 32 bits, né? Aí é só clicar nesse Windows Installer aqui que ele vai instalar um executável do Windows. Muito provavelmente ele vai te pedir algumas permissões de administrador, porque o Node.js ele é uma integração do JavaScript para dentro da máquina, então ele precisa de algumas permissões. Quando baixar e instalar, vocês me falam, que aí a gente prossegue para testar se foi instalado certinho, beleza? Meu já foi aqui também. É para marcar aquela opção que fala para instalar automaticamente o necessário? Ou não? Tem alguma opção tipo assim, Tem expressa, como, instalação expressa? tem como seguir sem. Deixa eu mandar print aqui para você ver. Nossa, eu tô acostumada a usar o Teams que eu tô até estranhando. O Meet tem esse problema. Eu acho que na próxima Não a dá gente... para dar Ctrl V na imagem, não? Não dá, não? Dá para colar. Pode mandar no WhatsApp, acho que é mais fácil. Ah, tá. Na próxima acho que eu vou tentar no Discord, fica mais fácil. Discord é melhor, que dá pra criar os canais lá, aí você manda uns print, a gente manda print. Sim, eu tenho até um canal. Não sei se eu mandei no número certo, porque eu tava Mandou. com o número errado. Tá, isso é legal. Pode marcar, ele vai instalar um script que chama Chocolatey. Ele é muito bom. Mais pra frente a gente provavelmente vai usar ele. Então tá. Se não tiver, alguém tiver instalado sem marcar também, não tem problema. A gente instala na mão depois. Tá aqui. Eu saí marcando tudo e foi isso aí. Tá certo. Abri aqui, tá. Show. Todo mundo foi então, né? Sim. Show. Então, pra gente testar, o Node, como eu tinha dito, ele é uma abstração do JavaScript para acessar a nossa máquina. Então, ele acessa, digamos que você precise soltar um site, que esse site ele precisa verificar algumas coisas internas do próprio servidor. Então, o Node.js ele é o tipo de ferramenta principal para fazer esse tipo de coisa, porque ele acessa a máquina. O JavaScript, nativamente, ele foi feito só para o navegador, então ele não acessa a sua máquina. O Node.js é uma abstração do JavaScript usando C++. Então, basicamente, ele criou abstrações do C++ que tem acesso à máquina para o JavaScript que não tem acesso à máquina. Então, ele faz essa ligação. Então, a gente vai fazer esse teste para ver se a gente instalou tudo certinho. Então, a gente pode apertar aqui Windows ou abrir o iniciar aí do sistema, né? E digitar terminal ou o PowerShell, né? Que no caso seria do Windows, né? Windows PowerShell. Aqui a gente tem o terminal da nossa máquina, beleza? Para testar se foi instalado corretamente,
a gente escreve essa função, node-v, para ver se a versão, se ele identifica a versão do node. Se dá um enter, ele deve aparecer a versão que a gente acabou de instalar, né? A minha está um pouquinho atrasada, mas é porque eu não dei update, mas a sua deve aparecer 22.20. Ah, o meu Deus. apareceu aqui. Apareceu? Show de bola. Meu, deu certo também. Agora o próximo passo é checar se... Isso aqui, no seus apareceu esse rolê aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Studio Build Tools and Necessary Components. Ah, tá. Isso, pode... Pode apertar alguma coisa? O que que acontece? Parece que o seu computador, ele não Tá sem tem... espaço. Não. É que ele não tem o Python, né? Que geralmente o Windows ele vem com Python, mas parece que o seu não tem. E também não tem o Build Tools que vem do Visual Studio. Então, ele vai usar o Chocolatey, né? Que é aquele carinha que você marcou, para baixar, para instalar esses pacotes de desenvolvimento. Provavelmente, se você continuar apertando a tecla aí, ele vai instalando esses arquivos que forem faltar. Tá. Deixa eu ver, então. Deixa eu dar um enter aqui. Esse tipo de erro a gente chama de binário, falta binário. É que tipo dependência, né? Essas dependências de algum sistema que você baixa são dependências do sistema. Aí a gente chama de binário. BO aqui. Deu outro BO? Tá baixando aqui, eu acho, alguma coisa. Se tiver tipo uma barrinha de progresso, coisa assim. Ah, não, tá administrador Windows PowerShell e tá na tela azul, rolando código. Nem eu tenho chocolate aqui, depois eu vou ver isso. Deixa eu ver se foi. Deve ter ido, deixa eu ver aqui. Baixa de uma forma estranha, né? É porque é tudo pelo terminal, né? Então acaba que fica feio mesmo. É um monte de letrinha só. Exato. Mas eu acho que deu bom aqui, ó. Deixa eu te mandar. Agora eu faço o que? Teste aqui? Ah, beleza. Tá instalando o registrador. Então, só esperar esse carinha baixar também. Provavelmente vai demorar um pouquinho. Mas, pelo jeito, tá dando certo mesmo. Só para prosseguir aqui com... Bom, a próxima instrução seria para ver o NPM, né? O NPM, por padrão, ele vem junto com o Node. Então, aquela plataforma de código aberto, né, que a gente pode achar pacotes ou auxiliares, coisas pra gente, que outras pessoas já fizeram, né? A gente pode, ela vem integrada junto com o Node, a gente pode ver se instalou corretamente também. Aí é só rodar o npm-v para ver se ele rodou também. A minha tá uma versão 10.9, mas eu não sei qual que é a mais atual agora. Deu certo aí? É a mesma coisa. Não, o seu tá baixando ainda, né? Ah, tá. Thiago e Gabi, deu certo aí? O meu deu problema aqui no meu. Deu? Porque o arquivo C, Program Files, ou JS, não pode ser carregado porque a execução de scripts foi desabilitada nesse sistema. Ah, boa. Vamos resolver esse problema agora. Tem esse problema e é só no Windows, cara.
que a gente tem que habilitar essa execução de scripts. Habilitar execução de scripts PowerShell. Aí, ó. A gente precisa colocar alguns comandinhos para unrestricted, no caso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse problema aí, Thiago, é abrir o PowerShell como administrador, tá? Porque a gente vai mudar os registros do sistema para a gente poder rodar. Então, basicamente é só abrir o iniciar de novo e ir aqui no PowerShell e clicar com o botão direito. Já fiz aqui. Provavelmente ele vai até te colocar aqui na raiz do System32, tá vendo? Que é o... E aí é só copiar esse cara aqui, ó. Set Execution Policy to Unrestricted. Provavelmente isso resolve o problema. Eu vou até olhar a minha... A minha é um pouquinho diferente, mas resolve também. Se vocês quiserem um pouquinho mais de segurança, acho que essa execução aqui, ó, ela é melhor, tá? Que seria remote signed, tá vendo? Aí, em vez de colocar unrestricted, coloca essa remote signed, que ela é melhor, porque ela permite que a gente rode scripts só na nossa máquina, ou seja, que já estão na nossa máquina, em vez, mas não permite scripts que foram baixados da internet, digamos assim, né? Ninguém pode rodar script de forma remota, né, no seu PC. Peraí que eu vou botar isso aí também. O meu, pelo visto, nunca vai acabar de instalar. É porque é grande. Geralmente esses binários são grandes mesmo. Aí, quando fizer esse set, né, modificar a política de execução, ele vai te perguntar essas coisas. Aí, Eu ponho o Szão mesmo só? você pode colocar o A. O A seria o sim para tudo, né? Você escreve A maiúsculo e aí dá Enter, ele seta para tudo. Tá bom, fiz aqui. Show. Agora é importante fechar o PowerShell e abrir ele normalmente lá no sem administrador. Aí você faz de novo a instrução. npm-v. Assim, quando eu apertei Enter, não mostrou se foi ou não foi. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, tá. Apareceu aqui, to see a list of support de npm commands, run npm help. npm help. Ah, tá. Provavelmente é -v. Você colocou exatamente isso? Aham. Eita. npm-v. Ou pode ser... Engraçado, pra mim rodou, mas... Tem um menos... Cadê o versions? A tela tinha que ficar igual a essa sua aí? Não, esse aqui é o help. Mas... Deixa eu... Assim, tinha que ficar assim, ó. -v. Aí tinha que estar 10.9 ou... Não, o meu apareceu um monte de coisa aqui também. Vamos ver. No meu parecer, o termo npm-v não é reconhecido como um cmd-let, função arquivo de script ou programa operável. Verifique a grafia e tente novamente. Manda... Deixa eu colocar vocês no Discord, que aí fica mais fácil. Ó o James aí.
invite no canal, porque eu nunca sei mexer nesse trem do É imortal! invite people. Viu ali, ó, estagiário no ali. Ah, você vai mandar o link, né? É, mas aqui já. Ó, a Gabi tá aqui, show. O James, eu tenho o James? Não tenho o James. O João eu tenho, vou mandar pra ele. Bebinho é fork. Aqui. F-O-R-K-Y, é de garfo. Sempre foi. Engraçado, não achei. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que eu vou mandar o link, fica mais fácil. Como é que vê o link aqui? Aí, ó. Mandei lá no canal. Aí vocês podem colocar. Tem um. Vamos fechar aqui e abrir uma chamada lá, com a coisa é compartilhar a tela. Ah, pode ser, beleza. É, até já tá acabando aqui mesmo. Aí Eu vou pra lá então. Beleza. Adeus, Vocês gente. mandaram aqui? Falou. Ô Vitor, eu mandei lá se você quiser entrar lá também. É que eu tô no PC da firma, não tem. Ah, pode crer. Não. Disco. É, tá certo. Mas falou, gente. Boa sorte pra vocês, paciência e tchau. Vai dar tudo certo. Valeu. Tchau, tchau. Aí, boa. Cara, eu acho que esse cara, você precisa te dar liberdade pra gente poder fazer as coisas aqui. Porque eu não consigo transmitir nem ligar minha câmera. Ih, tem isso mesmo? Caramba. Channel e roles, deixa eu ver aqui. Roles, E channel. qualquer coisa, vai todo mundo como administrador, sei lá. É verdade. Acho que eu posso fazer isso mesmo. Como é que sai disso agora, velho? Cacete. Sai no Hulk, né? Beleza. Change. Cadê? Rose, boa. Admin. Pronto, agora eu consigo. Boa. Mendes. Siqueira. Gabi. Boa. Ó, só no PowerShell. É NPVM? NPM, né? Menos V. NPM. É, mas tem um espaço. Põe um espaço. Isso. Ah, não, calma. É o menos V é junto. Traço menos V. Isso. Aí, ó. Mas deu bom. Agora rodou. Boa. O Node menos V também foi, né? Boa. Fechou. Então tá tudo certo. Gabi, deu certo aí também, não? Você tinha falado. Aqui deu sim. Eu acho que é porque eu não tava colocando um V minúsculo, porque agora eu fiz e deu. Boa, fechou, nice. Então, a gente pode prosseguir aqui. Vamos lá. Botar a Bruna, né? Não conseguiu entrar ainda. Ah, é verdade. Verdade. Espera ela aqui, então. Na verdade, eu acho que a Bruna não tá no grupo, não. Ah, Você mandou o link pra ela? é verdade, ela não tá no grupo, cara. Esqueci de mandar pra ela, mandei pra ela aqui, então. Depois eu vou adicionar ela lá depois. Eu adiciono ela no grupo lá, que você é administrador. Uhum. Adicionar ela aqui agora. Pronto. Acho que ela deve entrar aí já. Enquanto isso, coisa rápida, só pra gente checar aqui o nosso editor, né? Provavelmente quando abriu pra vocês veio um pouquinho diferente desse aqui, né? Porque o meu
ele tem, assim, já tem algumas coisas, né? Provavelmente ele é parecido com isso aqui. O cara inteiro foi mal, A mas gente eu não acho vê, que você não. não tá Não compartilhando. tô compartilhando a tela não, amigo. Verdade, foi mal. Vamos lá. Aqui, show. Good. Show? Agora sim. Beleza. Então, quando ele abriu, ele deve ser algo próximo disso aqui, certo? O que você tá falando? A cara do editor, né? Do VS Code. Uhum. Show. Então, aqui é onde a gente vai trabalhar. Peraí, que o meu tá um pouquinho diferente aqui. Peraí. É porque o meu é todo modificado, velho. E eu tentei muito aqui baixar uma máquina virtual para começar tudo do zero, mas deu muito problema. Beleza. Mas assim, vai ser. Se tiver alguma mudança, se não estiver encontrando alguma coisa, você pode me perguntar que eu dou a direção. É bem tranquilo. Mas, vamos lá. Basicamente, ele vai te dar algumas opções, né? Tipo, abrir uma pasta ou clonar um repositório. A questão do repositório, a gente vai estudar Git, né? Que é muito importante, é uma coisa que, assim, nenhuma vaga vai te contratar se tu não souber Git. Tipo, Git para ser dev, Git é a base da base. Então, tão base quanto a própria linguagem. Então, a gente vai aprender e vai gastar um bom tempo aprendendo isso aqui, que é muito importante. Mas, por enquanto, a gente vai no basiquinho. Então, a gente vai criar uma pasta, primeiramente, para poder abrir ela aqui dentro do Visual Studio Code. Então, pode criar no desktop. Eu vou criar aqui no desktop só para ficar mais fácil. Criar uma pasta e a gente vai chamar, sei lá, primeiro projeto. Vamos falar assim. Primeiro projeto. Show? Tá aqui minha pasta. Aí eu vou lá no VS Code e vou clicar em Open Folder, né? Abrir pasta. E vou procurar ela aqui. No caso está em desktop. Primeiro projeto. Vou selecionar. Show de bola. Ele vai me perguntar se eu confio nos autores, basicamente, se tivesse alguma coisa aí dentro, para eu confiar no código que está aí, né? No caso, tá tranquilo. Eu vou aceitar aqui. Bruninho entrou? Baby entrou aí. Show. Entrei. Babinha, onde você tinha parado? Foi na execução lá, né? Do terminal. Tava achando até agora. Tá baixando até agora? Vixe. É foda, mano. Os binários é complicado. Mas vou prosseguir aqui. Quando terminar, se terminar durante a coisa, você me fala que a gente chega aqui rapidão, beleza? Uhum. Então, aqui, beleza. Estamos aqui no editor. Dá pra ver aqui no Explorer que a gente está na pasta do primeiro projeto, certo? Então aqui a gente vai criar 3 coisinhas. Basicamente, na verdade, 2 coisinhas, né? 2 arquivos. Clicando nesse ícone aqui, ó, ou até mesmo no Ctrl N para a gente abrir uma nova aba, eu prefiro criar o arquivo primeiro. Então tem um botãozinho aqui, New File, beleza? E aí a gente pode nomear o arquivo. Existe uma Pera, convenção. agora você já tá no outro rolê, né? Não é- Isso, Você tá configurando o outro aqui é o negócio. editor. O editor, você já baixou o editor, né? Baixei. Aí é pra marcar pra usar a IA ou não? E isso é Tem legal. umas opçõezinhas Deixa lá. eu ajudar aqui, peraí. Beleza. Tem umas coisas novas aí que, tipo, tem muito tempo que eu não Tem tanto tempo que você baixou. Tipo, até que o meu ele tem o Git Copilot, só que eu não faço nem ideia de como é que eu configurei esse trem mais. Tanto tempo que eu tenho.
Ô James, Fala comigo. deixa eu mostrar aqui o tanto de coisa que eu sou viciado em editar editar o editor. Olha o tanto de config que eu coloquei. O pior é que o meu antes também era todo modificado, só que aí eu tinha literalmente pegado esse settings JSON aí e tacado, tipo, num bloquinho separado, sabe? Não, esse meu aqui Só- tá no repositório, filho. Pois é, só que aí eu perdi, aí foda-se. Aí toda hora agora eu configuro. Eu só tenho duas coisas muito essencial pra mim, que é o Ctrl E e o Ctrl Q, que joga pro. Ah, aqui, né? Pronto, Só carreteira, que deu bom lá. Foi? eu, Ah, modi- boa. eu Show. modifiquei pra mandar pro final do cursor. Ah, tá. Tipo o home e o É, end, né? Pode crer. É, ela tá nesse. Ela abriu o editor aqui, tá tudo certinho? Abriu, tá aí, tá aí. Criou a pasta? Uhum. Show, bacana. Então a gente está aqui na pasta e vamos criar o primeiro arquivo da pasta. Existe uma convenção na web que é basicamente uma convenção de nomenclatura, né? Que o HTML principal ele sempre vai ser chamado de index, que é o índice, né? Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte do meu editor só para ajudar vocês aqui, rapidão. Vou pôr um 20. Tá melhor assim? Tá bom, deu pra ler. Não, tá bom. Beleza. Aqui eu não sei como é que eu aumento, mas deixa eu ver. Aqui dá pra ver. Dá pra ver? É index.html, beleza? Uhum. Porque o .html é o formato, né, basicamente do arquivo. E ele é, quando você coloca um arquivo desse no navegador, ele é possível, né, o navegador interpreta e consegue ler, a não ser que tenha algum erro na sua escrita, né, no seu código. Antes de mais nada, a gente vai baixar baixar não, né? A gente vai instalar no nosso editor algumas ferramentinhas que vai ajudar a gente a capturar erro antes dele acontecer, ou seja, antes da gente rodar o código e a gente vai saber que tem um erro ali, entendeu? Ele vai mostrar pra gente que tem um erro. Então, no caso, Abriu o new file ou new folder? new file. Ah, tá. Então a gente vai vir aqui, provavelmente para vocês vai estar aqui na esquerda, tá? Para mim aqui, ó, ele fica aqui, ó, extensions, que são extensões, beleza? Uhum. E aí a gente vai procurar a primeira coisa, né? A gente vai procurar essa extensão que chama Prettier. Só escrever isso aqui, ó, Prettier. Opa, ele abriu o site. Prettier, Code Formatter, tá vendo? Uhum. E aí você pode clicar em instalar e ele já vai entrar aí no VS Code e já vai fazer muita coisa, beleza? Já fiz aqui. Show. E o segundo é o Live Server. Esse aqui a gente vai usar para ajudar a gente a poder mexer no HTML sem precisar fazer uma ação repetitiva. Por quê? Porque o HTML, quando você modifica ele e ele está aberto no seu navegador, você precisa atualizar o navegador para ele pegar o arquivo de novo. Então, esse carinha ele vai ajudar a gente a deixar isso mais automático. Então, sempre que a gente, por exemplo, salvar o arquivo, ele já modifica lá do lado. Então, ele é mais tranquilo, digamos assim, vai deixar o nosso trabalho um pouco mais rápido. Show? Beleza. Baixamos. Tá tudo certo. Uhum. O live server tá online. Esse live server é um localhostzinho, né? Isso. Basicamente ele abre um servidorzinho local mesmo. E sempre que ele vê que tem uma modificação no arquivo, ele dá o reload Ele sozinho. modifica lá, bota fé. Isso. Deixa eu pegar uma página de navegador aqui pra gente poder colocar lado a lado. Show.
bacana. Deixa eu só ver. Shortcut, start, stop. Que eu não lembro mais como é que é as coisas. Ah, tem o Go Live. Beleza, aqui ó. Show. Pra gente iniciar, é só clicar nesse carinha aqui, ó. Click to run. Né? Provavelmente deve estar aí nos seus também, né? Go Live. Go Live? Na pontinha de baixo aqui, ó. Bem. Ah, tem aqui. Bem lá embaixo. Show? Permitir. Isso. Ele provavelmente, se você tiver com o navegador aberto, ele já vai até colocar ali, ó, o localhost, né? Ele já até abre uma nova aba, certo? Abriu 127.0.0.1 index. Isso. Esse 127.0.0.1, ele é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, localhost. Uhum. Mesma coisa. Por quê? Porque esse é o IP padrão local. E lembra que quando eu falei que a gente ia falar sobre host e que o host poderia até ser nossa própria máquina? No caso, É esse caso. é isso aqui. A gente está fazendo o nosso próprio computador como se fosse uma hospedagem. Então a gente está hospedando esses arquivos e mandando ele pro navegador. Uhum. Normalmente você faz isso com o Docker, né? Mas a gente está fazendo aí, né? Isso, É porque o Docker ele é uma abstração um pouquinho mais difícil para quem realmente está iniciando, sabe? Então, mais para frente a gente dá uma olhada. Agora vamos escrever mesmo o HTML. Como é que funciona, né? Um HTML. Primeiro Todo mundo conseguiu aí, gente? Tá no jeito aí? Sim. Todo mundo. Show? Beleza? Todo arquivo HTML, não só a extensão do arquivo vai dizer que ele é HTML, mas também a gente tem que declarar no código que é um documento do tipo HTML, certo? Então, para isso, sempre quando a gente vai escrever HTML, a gente escreve através de tags. E tags são usadas, tipo, abre e fecha dessa forma, né? Tipo, mais e menos. Então, a gente escreve as tags assim. No caso, a primeira tag que a gente vai escrever é uma tag única, que ela não... ela é utilizada uma vez só, geralmente para marcar que o arquivo é HTML, que é o doctype. Então, esse carinha aqui, ó, exclamação doctype espaço HTML. Isso aqui a gente está dizendo para o navegador, ó, cara, isso aqui, esse arquivo é HTML, beleza? O meu tá escrito uma coisa, antes de eu digitar qualquer coisa, tá escrito generate code, Ctrl mais Y entre parênteses, or select language, Ctrl mais K, start typing through Jimmy's, or don't show this again. Ô, Bruno, é porque seu Git Copilot tá dando sugestão aí. Ah, é? Provavelmente logou. Tá. É. É tipo isso aqui, nesse cinza? Vou te mandar. Tá cinza com azul. Manda aqui no HAL aqui, ó, tipo nesse canal HAL aqui, pra gente ver. Nossa, tem tanta coisa misturada aqui que eu não tô nem achando. Aqui no Discord dá pra você colar a imagem. Te mandei. Eu acho que isso é... Não, eu acho que se você começar a digitar, ele já... Pode ignorar? Pode ignorar. Tá tranquilo. Então Geralmente quando tá cinza, quer dizer que é tipo só uma sugestão ou um comentário, né? Geralmente. Entendi. Show. Então, a gente já disse que é um tipo HTML. Mas ainda não vai funcionar porque a gente ainda não tem nada construído dentro dele. E o HTML é muito legal que ele realmente parece um esqueleto, porque a gente vai construir duas partes do corpo aqui. Que no caso, primeiro a gente tem a tag HTML aqui, né? Mas essa aqui eu vou pular por enquanto, depois eu explico. A gente tem o head, né? E o legal, o head é cabeça, né? O cabeçalho, basicamente. Esse head é uma tag que ela precisa ser fechada, ou seja, ela precisa de coisa dentro.
tudo que tem a possibilidade de criar coisas dentro da tag, ela tem que ser fechada. E para fechar, é assim, ó. Escrevemos head aqui, eu vou abrir o colchete, dar uma barra contrária e escrever head e fechar, beleza? Então aqui a gente Louco, fechou. quando você abre, ele já sugere, né? Fechar. É por causa do Git Copilot, ele ajuda muito. Vou até tirar ele aqui, porque senão vai ficar ruim, né? Como é que tira esse trem? Não sei também. Não, Daily mas é fácil. completions, pronto. Pronto. Beleza. Show. Aí a gente fez aqui o cabeçalho, que é a cabeça do HTML. A gente agora vai fazer a body, beleza? E aí a body, a gente vai fechar o body também, beleza? Agora, que o navegador nesse momento, ele sabe o que é um arquivo HTML e ele só não sabe, na verdade, qual é o conteúdo, onde está o conteúdo. Então a gente vai colocar uma tag que identifica o conteúdo, que no caso, se o doctype é HTML, eu tenho uma tag HTML. Show? Nossa, onde você tirou esse trem de sugestão? Que o meu tá, tipo, ele tá duplicando todas as coisas que eu tô digitando aqui. Porque ele já tá fechando pra você. É, Os seus tem o HTML, né? Então, o HTML, o Copilot tem? Vocês conseguem ver? A gente coloca o head, aí, por exemplo, já aparece o fechando ali também. Não precisa digitar. Ah, isso é bom, pô. É bom demais, né? Tá doido? É bom. Então, se já fecha pra vocês, só que vocês têm que ter em mente, né? aqui é. Que tem que Tem que ser fechar. fechado. Isso, tem que fechar a tag. Abriu, tem que fechar. Basicamente é isso. Show? Então, a gente identificou, isso aqui é o conteúdo? Show, beleza. Esse conteúdo HTML aqui. Agora vamos colocar algumas coisinhas. O que o cabeçalho é? Geralmente o cabeçalho, ele te dá metadados. Metadados seria o quê? Um conteúdo que não está disponível para o usuário olhar de fato. Mas ele também te dá opções de fazer coisas de configuração do site. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui no navegador e na aba aí que abriu, que está escrito, o título do site é localhost 5500, tarará, beleza? E quando a gente entra aqui, por exemplo, no GitHub, por exemplo, tá um título aqui, ó, GitHub e o iconezinho GitHub aqui. Como que a gente modifica isso, né? A gente faz isso pelo head. Então, no head a gente tem uma tag chamada title, que no caso seria o título ou o nome desse documento. Então a gente pode colocar aqui, ó, meu primeiro projeto. Pode ser. E aí a gente salva. Beleza? Aqui, ó, se não tiver carregando aqui automaticamente, dá um reload nele, clica que ele vai fechar e depois clica de novo que ele vai abrir outra aba e já vai estar conectado, beleza? Aí, ó, ele já você tá falando... do live server, isso. Só abre e reabre que ele já vai coisar. Deu certinho aqui. Show, beleza. Aí apareceu o título lá. Show? Esse é o primeiro metadado que a gente... É o mais simples dos metadados do head. E agora a gente vai pular para o body. Aí é onde a gente vai começar a trabalhar com o corpo, né? Essa parte de dentro aqui, ó, onde está tudo branco. Então a gente... Coisa mais básica aqui de se fazer é a gente escrever alguma coisa, né? Se eu escrever alguma coisa sem nenhuma tag... Olá mundo, por exemplo. Ele vai aparecer normalmente aqui, certo? Show. Só que isso tá solto. Se eu colocar um texto aqui embaixo, ele vai aparecer aqui na frente e não do jeito que tava, né? Tipo, desse jeito aqui. É porque ele tá formatando, né? Mas
se vocês não tivessem o Prettier, né, que o Prettier é exatamente isso, ele formata os arquivos. Inclusive, se tiver estranho a formatação aí, vocês podem clicar com o botão direito no arquivo aqui, tá? E aqui embaixo vai estar escrito formatar o documento como, né, ou format document with. Clica nesse carinha, deve aparecer aqui o Prettier, certo? E aí vocês clicam aqui, ó, configure default formatter. E aí vocês clicam no Prettier, porque é assim vocês configuram o Prettier como o formatador de código padrão, beleza? Aí ele sempre vai ajudar na formatação aí, vai ficar um código um pouco mais bonito. Então ele ficou do lado, tá vendo? Então não tem estrutura. Se eu só jogar as coisas aqui, não tem estrutura alguma. Então, para criar estruturas, a gente usa tags específicas, né? A gente chama de tag semântica. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, mas as tags semânticas, elas ajudam a gente a entender, a estruturar melhor o site e também entender, né? Lendo o código, entender melhor o que está se passando ali. E é bom também para acessibilidade, pessoas com deficiência, coisas assim que precisam usar o seu site, elas com Leitor, né? De tela. isso, com leitor Se de eu não tela. nomear corretamente os botões, vai ler o caralho. Exatamente. Então é muito importante a gente saber quais tags usar, qual a hora de usar cada tag. Então, assim, como a gente só quer uma frase, o ideal seria usar um spam, né? Que ele não tem, basicamente o spam ele é só texto na tela, ele não tem estrutura alguma, é só texto. A gente pode fazer, olha lá, mundo também, vai ficar a mesma coisa, show? Mas a gente tem também o P. O P é o parágrafo, basicamente, que vem de paragraph. Assim. Inclusive, eu não sei exatamente, mas eu acho que dá para escrever paragraph também, só que a gente abrevia, né? Abrevia para ficar mais fácil, né? P, mais fácil de escrever. Ah não, acho que não deu, verdade. Parágrafo ele não leu, porque ele não quebrou, tá vendo? Ele não criou estrutura, mas agora o P, né, que é paragraph, ele, aqui ó, the P element represents a paragraph, ou seja, o elemento P representa um parágrafo. Então ele criou a estrutura aqui, ó, ficou embaixo, beleza? Isso, eu vou colocar uma hierarquia aqui para vocês verem quais são as hierarquias de texto, tá? A hierarquia de texto seria o H1, ele vai até o H6, tá? O que é o H? H significa heading, que no caso seria cabeçalho mesmo, o título principal, né? E o 1 é o maior e o 6 é o menor, né? Então tem o 1, 2, 3 até o 6. Então, digamos assim... Tamanho de fonte? É de tamanho de fonte, geralmente margem também, se não me engano, mas eu acho que por padrão é tamanho de fonte. Primeiro projeto, por exemplo, aqui no H1 vou colocar primeiro projeto, vocês vão ver que ele é grandão e ele dá um espação também entre um e outro. E aqui no H6 eu vou imaginar que o H6 é tipo um subtítulo, né? Que é aquela frasezinha embaixo, assim, para dar sentido à coisa. Texto de apoio. Isso, texto de apoio. Primeiro projeto em HTML, beleza? E aí você vai ver que ele é bem pequenininho aqui embaixo. O H6 é o menor de todos. Menor ainda do que o parágrafo, né? Então, essa é a estrutura, pra vocês verem que o HTML, ele realmente não tem nenhum estilo, nenhum tipo de estilização, então ele fica bem cru mesmo. No máximo você vai pôr hierarquia, então, né? Exatamente, ele vai te dar o esqueleto, mas o posicionamento, cores, tudo é feito com o CSS, beleza? Então, rapaziada, acho que já até passou da hora. Acho que hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, foi rápido demais aí nas tags.
Não, tá safe. Safe? Show de bola. Feel like a bom. programmer. Já fez seu primeiro Olá Mundo. Yeah, I'm ready. Hello World. Então é show, guys. É isso que temos. Uma coisa, deixa eu compartilhar minha tela para você ver. Claro, mandei. Aqui, essa parada vai ficar assim eternamente mesmo? Ah, ele ainda tá baixando? Ah, dá um enterzinho só pra ver se não trava. Espera um segundinho. Você deu um enter? Daí. É 2. Vê se não tem alguma janela do administrador pedindo pra você aprovar alguma coisa. É, uma coisa que tem é janela aqui, né? Talvez tá apertando uma janelinha de administrador esperando você dar tipo um yes, sabe? É, mas aqui eu acho que dele não tem, não. Tem não? Não. Aí é matar e rodar Não. de novo. É matar a execução. Mas eu lembro que demora, mas não tanto assim. É, pois é, né? Que coisa. Estranho. Mas beleza, galera. Vou. Assim, se você ver Que salva essa parada aqui? Você fala o arquivo? O editor? Aqui no Node, aqui no JS aqui. O editor. Ah, o JS editor. não, no Sim, se você olhar. VS. Pô, agora tá rolando, eu acho. Se você olhar aqui, ó, o VS Code, ele vai salvar assim, é como se você tivesse editado o mesmo arquivo. Se você entrar na pasta lá do primeiro projeto, ele vai estar modificado. Inclusive deve ser abrir. Eu cliquei aqui. Close server, e aí eu só fecho mesmo e deixar salvo automático lá. Isso, a próxima vez que você abrir, ó, eu vou até fechar aqui pra te mostrar. A próxima vez que você abrir, muito provavelmente ele vai estar do mesmo jeito. Da última vez que você abrir, entendeu? Eu acho que aqui deu um BO aqui no meu. Eita, deixa eu ver. Agora. Não, agora ele tá instalando o Visual Studio 2019. É isso mesmo. Tá andando, só tá andando bem lento. É porque... Ah, tá. Não, tô falando que tá instalado, mas tá instalando. Entendi. Isso. É que, tipo assim, Então, quando o seu PC realmente não tem nenhum binário, aí ele tem que baixar tudo, aí é uma loucura. Então, depois que eu baixar isso aqui tudo, eu tenho que fazer a configuração lá ainda, né? Não, basicamente Na você verdade, só vai fazer uma coisinha. Você vai vir aqui no PowerShell, né, normal, e vai escrever aquele carinha lá, ó, npm-v. Ou, no caso, node-v primeiro, e aí depois o npm-v. Se os dois acusarem, né, ou seja, mostrarem a versão, show, tá tudo instalado, aí tá de boa. tudo rodando. Uhum. Tá. Então tá bom. Beleza? Vou mostrar vocês então aqui só o que, né, falar pra vocês aqui o que a gente vai ver na próxima. É porque eu esqueci mesmo que eu tenho que pegar o carinho aqui. Aí. Próxima aula a gente vai ver os fundamentos do HTML, tá, galera? Então a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nas tags mesmo, criar a estrutura básica. Aí a gente vai começar, aí eu acho que vocês vão começar a ver o que é o esqueleto do HTML de verdade. Então a gente... Seria muito legal vocês, assim, quem gosta, né? Eu realmente prefiro estudar com um caderninho do lado e tal. Mas... Porque realmente vai ser um pouco mais pesado, o conteúdo vai ser um pouco mais pesado, porque vai ter bastante tag nova, coisa nova, sabe? Mas assim, como tá gravado, vocês podem voltar depois. A gente podia fazer um manualzinho, né? Depois copiar isso daí e colocar em um chat aí, de manual de tag. Ah, legal, pode ser. Pode ser. Porque é bom que fica tudo Uhum. centralizado. Beleza? Então é isso, guys. Tamo junto demais. Cariquinho, obrigado, meu amigo. Tamo Valeu. junto. Valeu. Espero que tenham Sempre. gostado. Até a próxima. Da hora. Nada. Linda. Valeu demais. Tamo junto. Eu tô Agora eu vou caçando começar